A Bíblia toda ela é repleta de pontos importantes. Mas o maior ponto, o mais importante da palavra de Deus está registrado nesse Coríntios 15, que vai falar da vida, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, que é a base da nossa fé. Cristo morreu por nosso pecado. Diz aqui o versículo 3, irmãos: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Irmãos, o pecado entrou no mundo através de Adão. Nosso irmão leu na leitura introdutória que no princípio era a terra sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus já habitava na terra, já fazia presente. E depois do sétimo dia, os irmãos sabem, tudo isso que nós vemos foi criado. O homem Adão, ser vivente, né? Teve aquela ordem para que ele cuidasse do jardim, para que ele ficasse no jardim. Existiam 3 árvores. Uma era do conhecimento do bem e do mal, a outra podia comer, e a outra era a árvore da vida. Mas mesmo assim o homem foi e comeu, seguindo uma desordenança, né? De que ele não deveria comer, porque certamente morrerás, certamente iria morrer. E Adão morreu, irmãos. Adão morreu porque o pecado mata o homem. O mundo jaz no maligno, o mundo está morto, porque vive e pratica o pecado. O pecado, na própria veia, já faz do dia a dia o pecado, já faz do seu viver o pecado, não conhece a Cristo. E o único que separa o homem do pecado é Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso um dia a palavra nos encontrou e nos separou desse mundo. Hoje nós vivemos para Cristo e longe do pecado, longe de praticar o pecado. Mas Cristo morreu por nosso pecado. Está claro aqui. O homem foi feito ser perfeito, ser vivente, para viver em comunhão com Deus, para estar com Deus, para andar com Deus, para ficar longe do pecado. Mas ele caiu, e agora o tempo para ele começou a correr, irmãos. Começou a correr. O homem foi feito para não morrer, irmãos. O começo fala que o homem foi feito para não morrer, mas ele foi e desobedeceu e veio a morrer, tanto fisicamente como espiritualmente, irmãos. O tempo estava presente e o homem não fazia questão do tempo. Os irmãos podem imaginar em que é o nosso dia a dia, sem se preocupar com o tempo, sem estarmos pensando o que vamos fazer amanhã, o que vamos fazer amanhã à tarde, o que vamos fazer amanhã à noite, o que vamos fazer nesse mês que iniciou de dezembro, o que vamos fazer em janeiro. O tempo não importava para Adão. Tudo era providência de Deus. Ele ia viver eternamente. Era o paraíso. Estava constituído o paraíso na terra. O paraíso dado a Adão, dado a Eva. E por que morreu? Por causa da desobediência. O homem desobedeceu e veio o quê? A primeira morte. Através de Adão, irmão. Através de Adão. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que veio a vida através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Do mesmo jeito que veio a morte por Adão, também veio a vida através de Cristo Jesus. Era uma maravilha, irmãos. Por isso a importância da ressurreição em Cristo Jesus. O homem foi feito no bem, o homem foi feito na luz, o homem foi feito para andar na luz, mas se rompeu. E o que quer dizer a palavra ressurreição, irmãos? É ressurgir, é retomar, é estar de novo à tona, voltar a viver. Ressurgir, ressurreição é viver novamente. É isso que aconteceu com o homem, pelas misericórdias de Deus e pela vida de Cristo Jesus, nosso Senhor. Através de Cristo podemos ter a vida novamente. Então, depois do homem, irmãos, veio Noé, né? Como era o mundo da época, não era muito diferente de hoje, irmãos. Violência, maldade, roubo, prostituição, não era diferente. O mundo jaz no maligno, o mundo estava em violência. Deus se arrepende de ter feito o homem, mas tinha uma família que por ele foi preservada, a família de Noé. Mas Noé sai da arca, irmãos, não adiantou, não viveu a obediência, e o pecado continuou na terra.
O pecado se faz presente em nossa vida aqui, irmãos, aqui no mundo, não em nossa vida porque praticamos, mas o pecado está ao nosso lado. A Bíblia nos fala que o inimigo está ao derredor, dando volta para tentar derrubar um crente, para derrubar um irmão. O pecado está no mundo, não foi tirado no mundo, senão aqui era o paraíso, irmãos. O pecado ainda está no mundo, o pecado jaz aqui nessa terra. E o que separa o homem do pecado? Jesus Cristo nosso Senhor. Então diz aqui um dos princípios, irmãos, que fala que primeiramente eu entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados. Está a primeira importância desse versículo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ninguém é perfeito. E se nós estamos hoje aqui, na casa de Deus, não tem um melhor do que outro, mas é a graça de Deus que faz presente em nossa vida. O que nós temos é pela graça. Ninguém é merecedor, nós temos é pela graça. Nós somos salvos pela graça. Nós estamos nesse caminho, é pela graça. Nós louvamos a Deus, é pela graça. Nós falamos da palavra de Deus, é pela graça. Nada vem de nós, tudo é dom de Deus, porque a graça vem de Deus. A graça é de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui nos fala, irmãos, que Ele veio para o pecado. E depois fala, irmãos, que Ele foi sepultado. Está claro, irmão. Além de toda a passagem que a gente tem em Lucas, Mateus, aqui em Coríntios está falando, ele foi sepultado. E depois, irmão, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a importância da ressurreição. Nós entendemos que ele veio para o pecador, veio para aniquilar o pecado, foi sepultado, mas ressuscitou. Essa é a nossa fé que ele passou por esses 3 estágios, e ainda tem outro, irmãos, vai voltar a buscar a igreja, vai voltar a buscar o crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Irmãos, o 14 fala assim, o versículo 14, os irmãos seguem por gentileza. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Irmãos, eu quero crer, eu quero entender que na época dos discípulos, todos aqueles que andavam com Jesus, naquele momento em que Jesus é preso, em que Jesus é levado ao Calvário, em que Jesus é crucificado, eles, com o perdão da palavra, eles ficaram sem chão, como é falado no dia de hoje, ficaram sem norte, irmãos, ficaram sem orientação. O que nós vamos fazer agora? Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Irmãos, voltando um pouquinho, em Lucas 24, os irmãos podem até seguir com a gente também. Lucas 24, fala assim, irmãos, dos dois discípulos a caminho de Emaús, 24:32, ó. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando abria as Escrituras? Um fez uma pergunta para o outro. O que sucedeu aqui, irmãos? Estavam os dois saindo de Jerusalém, voltando para outra terra, né? Entendo eu, pela terra em que eles viviam. E agora estavam sem norte. Não tinham mais Jesus Cristo no meio deles, irmãos. Os mesmos discípulos que viram os milagres, que andavam com Jesus, agora estão sem Jesus. Nesse momento estão sem Jesus. E eles vão falando pelo caminho. E a misericórdia de Deus que o Filho se fez presente. Jesus se coloca presente no meio deles, e eles não notaram. E do que vocês estão falando, né? Foi o diálogo. Porventura você é algum estrangeiro aqui que não sabe o que tem acontecido? Ele, quais? O que tem acontecido, né? O que tem acontecido em nossa vida? O que tem acontecido na minha vida, na sua vida? Quais são os nossos problemas? Quais são as nossas dificuldades? Quais são as nossas necessidades? Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus é aquele onipresente, onisciente, onipotente. Ele filtra todos os nossos pensamentos, todas as nossas necessidades, as palavras da nossa boca que saem direto ao céu. Tudo é registrado, tudo é colhido, e Ele vai mandar providência, irmãos. Aqui Ele fala assim, quais?
E eles começam, olha, aconteceu isso nesses dias, Jesus Cristo, aquele, e foi andando, e Jesus começa a falar da Escritura, mas não estava previsto isso, não estava, com outras palavras, não era isso que tinha que acontecer, não era isso que o Filho do Homem tinha que vir, tinha que servir, tinha que realizar milagres, sinais, maravilhas, ir para o Calvário, morrer, e também não está falando que ia ressuscitar, né? Creio eu, saiu nesse momento essas conversas entre os dois discípulos de Jesus, e chegando somente na casa, ele sentou ao partir do pão, daí abriram-se os olhos. Irmãos, é tão importante essa palavra, o abrir os olhos. Os nossos olhos foram abertos, porque levantamos a mão para Jesus e falamos, eu aceito Jesus em minha vida. Nós aceitamos Jesus em nossas vidas. Nesse momento, irmãos, que nós falamos isso, o que acontece com os nossos olhos? Caem as escamas reais, naturais, materiais da nossa vida. E começamos o quê? A viver o espiritual de Deus. O mais importante na nossa vida é o espiritual de Deus. Os materiais são passageiros, são pó, são o vento, mas o espiritual é eterno, e isso vai ser registrado e continuado no céu, porque é o espiritual. Existem coisas terrenas e existem coisas celestiais, e nós buscamos celestiais, porque a nossa casa não é aqui, é no céu. E isso que faz a nossa fé ter o sentido, irmãos, porque se nós pensarmos, como diz a palavra, somente em Cristo, somente nessa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Nós vamos ter esperança, irmãos. Aqui, a igreja de Corinto, alicerçada com os gregos, eles pensavam que a alma era imortal, mas o corpo não. Eles não acreditavam na ressurreição. Por isso Paulo é bem enfático, olha, se eu pensar que Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, todo o nosso trabalho, tudo está perdido. O que foi feito por Moisés está perdido, o que foi feito por Jesus, todos os milagres está perdido, todas as pregações que Pedro, Paulo, João, Silas pregaram está perdido. João Batista morreu sem causa nenhuma, aqueles mártires, Estevão morreu sem causa nenhuma. Se eu pensar que nada disso tem sentido, todos morreram em vão, e não é isso. Nós somos testemunhas de Cristo, nós somos testemunhas da palavra, porque sabemos que tudo isso é real, tudo isso aconteceu, e tudo isso vai acontecer, cada dia mais em nossa vida, porque vivemos pela fé e não por vista. Nós não precisamos ver para crer, a gente crê sem ver. Essa é a diferença do crente, essa é a diferença de nós que estamos para morar no céu, irmãos. Aleluia, graças a Deus. E assim, irmãos, nós vemos aqui os discípulos, né? Em caminhos de Emaús, e logo depois, irmãos, no 36 aparece assim: e falando ele essas coisas, o mesmo Jesus apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Como é bom receber a paz de Jesus Cristo em nosso coração, irmão. Quando Jesus toca o nosso coração e diz, paz seja convosco, nós não entendemos no primeiro momento, mas depois começamos a viver a novidade de vida. Nós começamos a entender que sem Ele nada podemos fazer. Nós começamos a entender que sem Ele é impossível agradar a Deus. Nós começamos a entender que sem Ele nós não vamos morar no céu. E assim diz aqui, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Irmãos, era o terceiro dia. Jesus já tinha saído do sepulcro, já tinha ressuscitado, estava apresentando no meio deles, e conhecendo o coração. Jesus conhece o coração, e disse assim no 38, e ele lhe disse, por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos em vosso coração? Irmãos, tinham acabado de perder a luz, tinham acabado de perder o Filho de Deus, não tinham entendido ainda que a ressurreição era a palavra, que a ressurreição era a ordenança de Deus, que era a palavra de Cristo. Ele ia ressurgir e ressurgiu. Aqui ele não estava entendendo os pensamentos em vosso coração. Vedes as minhas mãos, vedes os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e vede, por o Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho.
E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda. Olha só, irmãos. Olha só a dificuldade de crer na ressurreição. Por isso, irmãos, que é complicado quando nós crentes, eu falava isso, mas pensando que na vinda de Cristo não falo mais, a gente não pode falar que todo mundo vai morrer, irmãos. Se a gente falar que todo mundo vai morrer, eu pego a promessa de Tessalonicenses, que diz assim: quero, irmãos, que não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não tenham esperança com aqueles que são ignorantes, que não conhecem a palavra. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Então, irmãos, nós não podemos dizer que todo mundo vai morrer, porque se nós temos no coração que Jesus Cristo está voltando, a qualquer momento Ele vai descer, e Ele pode encontrar a gente vivo, irmãos. Quem sabe não é daqui a 10 minutos, não é daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, não é isso que nós pregamos, que Ele vai voltar a segunda vez? Então nós não podemos dizer que todo mundo vai morrer. Se for a vontade de Deus, todo mundo vai morrer. Mas se não for, eu tenho também a esperança de ver Jesus Cristo vindo e nós estarmos vivos para a honra e glória de Jesus Cristo. Porque não é a minha palavra, é Tessalonicenses, que Ele virá ao som da trombeta, e aqueles que tiver morto em Cristo ressuscitarão, e nós que estaremos vivos encontraremos com o Senhor nos ares. Então existe a palavra, irmãos, existe a palavra que a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai levar a sua igreja, e Ele vai pegar o mundo todo morto? Não, irmão, muitos vão estar vivos, eu creio, muitos vão estar vivos. E esses que estarão vivos e estão alicerçados na palavra, que vivem a palavra, que buscam a palavra, que andam na palavra, subirão com Ele ao encontrar o Senhor nos ares. Então, irmãos, a gente tem que entender isso, que existe a ressurreição, existe, mas a ressurreição é viver novamente. João 3 tem uma passagem muito conhecida de Nicodemos. Olha, o que é preciso para eu ter essa herança, para eu ter essa salvação, para que eu tenha esse Jesus? Nicodemos, é importante, é necessário nascer de novo. Ressurge de novo, ressuscita de novo, vem de novo, retorna a vida. Irmãos, e de uma forma ou de outra, nós que estamos aqui, nós ressurgimos novamente, nós voltamos à vida. Nós éramos mortos, ignorantes, longe de Cristo, mas hoje nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. João fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Tudo que nós vemos no mundo, irmão, as coisas mais bonitas, as 7 maravilhas do mundo. Se a gente procurar as paisagens, as obras que o homem faz, as 7 maravilhas do mundo, nada foi feito se não for pela permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, vírgula, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso é poder de Deus. E tinha, irmãos, e veio ao mundo, só que tem uma coisa, muitos não o receberam, mas eu dou graças a Deus que muitos aceitaram a Jesus e levantaram a mão para Jesus. E a palavra nos fala que veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas, aí tem um mas todos aqueles que creram, que andaram, que buscaram, que viveram, que andam com Jesus, foram chamados filhos de Deus. Nós somos chamados hoje, irmãos, filho de Deus. E só somos filhos de Deus, nós temos por herança a mansão celestial, né? João 14 também fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas que estão preparadas para nós, irmãos. Nós vamos receber segundo as nossas obras. O nosso galardão quem dá é Deus. Por isso nós agradecemos pela ressurreição de Cristo. E principalmente pela morte de Cristo. Irmãos, foi uma bênção, uma dádiva,
uma vontade, um projeto de Deus, Jesus Cristo morrer na cruz. Porque, irmãos, nós não tínhamos mais Noé, já tinha passado Moisés, nós não tínhamos mais ninguém para libertar o povo, nós não tínhamos mais ninguém para salvar a humanidade, mas o Verbo, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós conhecemos essa glória de Deus, e aqui Jesus se faz presente. Tendes alguma coisa para comer? Para mostrar para os irmãos da época, que era ele mesmo, irmãos, teve que transportar o que era espiritual para o material. Ele não estava com fome, irmãos, eu creio que ele não estava com fome. Mas como estava essa dúvida, olha aqui, e o 41, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse, tens alguma coisa para comer? Perdão da palavra, o que eles falam hoje, que é o quebra-gelo, que é quando o pessoal está muito tenso, coloca-se uma palavra para dar uma quebrada na ansiedade. Foi isso aqui, irmãos. Eu entendo dessa forma, me perdoe. Olha, tendes alguma coisa para comer? Para que eles entendessem, gente, é o mestre. Tende alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante dele, e disse essas palavras, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei. Era projeto de Deus, irmãos, se cumprir isso, não tinha como Jesus Cristo não sair da cruz, não passar pela cruz. Até Caifás profetizou, o sacerdote da época, ele falou para a igreja da época, para o judeu da época, disse, vocês não entendem nada, é preciso que um homem morra para que não sofra toda a nação. Em outras palavras, irmãos, os irmãos estavam presos sob o domínio de Roma, e se eles deixassem Jesus Cristo viver, o imperador de Roma vinha e tomava a terra de Israel e deixava eles órfãos de terra. E até hoje, os meninos lá brigam por causa de terra, irmão. É canhão para um lado, é fogo para o outro. Briga-se por causa de terra. Mas Jesus Cristo disse, olha, o meu reino não é dessa terra. O meu reino é do céu. Ele olhou para Pilatos e falou, você não tem poder sobre mim, se do céu não for dado. O poder está no céu, não é essa terra. Essa terra tem que ser transformada. Essa terra tem que ser transformada. Nós temos um mistério que é o paraíso que nós vamos morar. Vai voltar o Éden pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Essa terra não existe mais porque ela jaz no maligno, irmãos. Nós temos que viver a novidade de vida. Moramos aqui sim, porque é permissão de Deus, mas o nosso objetivo é morar no céu. A nossa esperança é a sua vinda. A nossa esperança é que se Ele não vir antes, a gente tombar, a gente dormir, a gente vai dormir com Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa esperança. E aqui nos fala assim, porque Jesus ressuscitou, temos. Fomos perdoados por nossos pecados, irmãos. Mais importante de todos, sobre a cruz do Calvário, ou melhor, sobre o sangue de Cristo, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não adianta ir para um purgatório. Não adianta dizer que o corpo para nada serve, porque vai se reencarnar em uma outra pessoa, com uma outra religião. Não adianta. A verdade é Cristo Jesus, nosso Senhor. Não adianta colocar caminhos que a Bíblia não define. Se a Bíblia tivesse escrito isso, nós seguiríamos, irmão. Porque o que nós entendemos é que entendemos a palavra de Deus e cremos na palavra de Deus. Mas aqui eu não entendo, eu não encontro nenhum momento falando de reencarnação. Aqui eu não entendo nenhum momento falando de purgatório. Aqui eu não entendo nenhum momento de formas de vida diferente do que a nós conhecemos. Aqui eu não entendo nada disso de forma escrita. Eu entendo que há um único intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo o Santo. Somente Ele é intercessor, irmãos.
entre Deus e os homens, Jesus Cristo o Santo. Então a ressurreição, ela está alicerçada sim, na morte de Cristo, no sepultamento de Cristo e na ressurreição de Cristo. Nós lemos aqui que ele apareceu para 12 e para mais 500. E nós cremos, irmãos, pela fé, que Jesus vive. Cristo vive. Cristo vive em nossa vida. Nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. E esta é uma maravilha, irmãos. Essa é uma maravilha. Porque Jesus nos disse assim, quando ele orou para os discípulos: olha, eu oro por este, mas eu oro por aqueles que ainda hão de vir, ao qual, não vendo, mas creram. Olha só que bênção, irmãos. Esse é o mistério da fé, que mesmo a gente não vendo, a gente crê, porque sabemos que ele se faz presente. Fomos perdoados dos pecados. A fé está baseada num sólido fundamento, né? Porque nós sois Cristo, e sobre essa pedra nós estamos alicerçados, Cristo Jesus. A pregação do Evangelho, as boas novas, só vem por quê? Porque nós entendemos que Jesus Cristo ressuscitou. O nosso testemunho é verdadeiro. Irmãos, se nós começarmos a testemunhar que não existe ressurreição em Cristo Jesus, nós não temos mais um motivo de vida. Uns vivem 7 dias, outros vivem 70 anos, outros vivem 80, outros vivem 103. Eu falei para o pastor que o falecido da cunhada tinha 103 anos, domingo, e ele falou: você vai viver nessa idade? Eu falei: olha, só no tempo de Adão, quando comia maçã e abacaxi, mas os homens começaram a matar animal e colocar no espeto, e agora não vive mais. Colesterol, triglicérides. Então, irmãos, não vive mais. Foi bíblico, foi bíblico. O homem viverá no máximo 120 anos. Então, qual é o propósito da vida? É se chegarmos aí fora para os filósofos, para as pessoas pensadores, para o que vai acontecer depois que você morrer? Se você tiver Cristo no coração, você fala: eu vou estar com o Senhor para todo sempre, vou morar com Jesus na glória. Mas o pensamento do pensador lá fora vai dizer: olha, é que toda a matéria ela se decompõe e ela vai ser aproveitada em alguma parte do universo. Uma linguagem meio diferente do que nós entendemos. Nós entendemos que pela palavra de Deus o mundo foi criado. E tudo que nós vemos não foi feito do que é aparente. Não foi feito do que é aparente, irmãos. É que lá no céu é muito lindo. Lá no céu é muito lindo. Não foi feito do que é aparente. É Tessalonicenses. Ele não foi feito do que é aparente. Pela palavra de Deus, os mundos foram criados. E não foi feito do que é aparente. Você pode pegar a parte mais bonita dessa terra. O céu é muito mais lindo, irmãos. A visão do apóstolo foi tão tremenda que ele coloca assim: eu não consigo escrever, eu não consigo relatar, são palavras inefáveis que eu não consigo registrar, porque é muito, muito lindo, em outras palavras. É isso que nos espera, irmãos. A nova Jerusalém celestial, é isso que nos espera. Por quê? Porque o pecado, a morte foi vencida. Jesus Cristo venceu a morte. Onde está o seu aguilhão, ó morte? Já foi, irmãos. Jesus venceu a morte. Além de vencer a morte, ele se põe presente e fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que promessa linda, irmãos. De corpo presente, se a gente pode falar assim. Ressuscitou, chegou e falou: ó, Pai seja convosco. Fez ali a reunião e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a nossa esperança. Morreu, ressuscitou, lavou os nossos pecados no sangue do Cordeiro e preparou para nós uma morada no céu. Amém, Jesus. Com a permissão do pastor, fiquemos em pé em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, a tua palavra foi pregada. O que o Senhor
tem no nosso coração, fala cada dia mais. Nós precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar contigo. Sem a Tua presença, Senhor, nós não conseguimos. O Senhor é Deus da luz, o Senhor é o Deus que nos dá o caminho, o Senhor nos dá a orientação, o Senhor mostra o escape, porque tudo vem de Ti, Senhor. O projeto está em Tuas mãos, as realizações estão na Tua permissão. O Senhor conhece todas as vidas, o Senhor é Deus no céu e na terra. Nos dá, Senhor, uma noite de paz, nos despede em paz e nos ajuda nessa caminhada para morar contigo no céu. Amém, Jesus. Fazemos assim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão com o Espírito Santo, seja com nós todos. Digamos amém.